No vídeo anterior, eu falei um pouco sobre a vinda do profeta Elias, que tem base em Malaquias capítulo 4, versículo 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Hoje, eu gostaria de falar sobre o templo. O nosso tema está também em forma de pergunta. O templo será reconstruído? Entenda a profecia. Porém, antes de eu abrir aqui o leque do nosso estudo, eu quero pedir a você, se no final deste vídeo você gostar dele, não se esqueça de deixar o seu joinha, tá ok? O irmão Gedilson fica muito agradecido a todos. Então vamos lá. Qual a relação da vinda do profeta Elias com o templo será reconstruído ou não? É porque, gente, está no mesmo capítulo do Apocalipse, capítulo 11. Inclusive, eu gostaria de ler para vocês os dois versículos que tratam da questão do templo. Verso 1 e 2. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. A questão relacionada ao templo está aqui. Mas e as duas testemunhas? Eu vou precisar, antes de falar sobre a questão do templo, eu vou precisar recapitular com vocês tudo que eu já falei sobre as duas testemunhas em vídeos anteriores. Por qual motivo? Porque uma vez compreendendo a questão das duas testemunhas, isso vai jogar luz em cima da questão do templo. Repito, que está no mesmo capítulo 11 de Apocalipse, tá ok? Então convido você, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou trazer informações importantíssimas. Até porque os debates sobre este tema geram muitas perguntas. O templo será reconstruído? Existe alguma profecia bíblica que prova, que atesta a reconstrução do templo? Para Jesus voltar precisa ter o templo novamente? Para o Apocalipse se cumprir precisa ter o templo novamente? Enfim, são várias questões que precisam ser esclarecidas para te ajudar a entender a profecia. Vamos lá. Malaquias capítulo 4, verso 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Gente, onde está esta profecia? No livro de Apocalipse. A vinda do profeta Elias, ou o ressurgimento do profeta Elias. Elias já havia existido lá no livro de Reis. Agora, Elias está ressurgindo por meio da profecia de Malaquias. Onde está esta profecia? No livro de Apocalipse. Eu cheguei a falar no vídeo anterior. Pergunte ao seu professor, que seja preterista, ou de qualquer outro segmento de interpretação das profecias. Onde está? Com toda certeza, está no capítulo 11, versículo 6. Apocalipse, final dos tempos. Diz o texto que estas têm poder de fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. A testemunha número 1 está aqui no Apocalipse. É o cumprimento futuro de Malaquias 4, versículo 5. Eu falei ainda no vídeo anterior que no primeiro século a profecia de Malaquias se cumpriu em João Batista. Então você tem primeiro século,
E você tem Apocalipse, final dos tempos. Observe que é uma só profecia, um só ministério de Elias, com um cumprimento no primeiro século e com um cumprimento futuro, porque o Apocalipse do capítulo 4 até o 22 é futuro. Mas, irmão, já disse por que é futuro? Porque é impossível pegar o Apocalipse e levar para o primeiro século. Olha só como ficaria. Você teria que dizer que a testemunha número 1 foi João Batista, o que não passa de uma grande pataquada escatológica, se alguém assim o fizer. Então nós precisamos também olhar neste vídeo a testemunha número 2, eu já vou explicar a questão do templo, tá bom? A testemunha número 2 tem base numa outra profecia, que é Deuteronômio, capítulo 18, versículo de número 15, onde Moisés disse que o Senhor Deus de Israel haveria de suscitar dentre os judeus um profeta semelhante a ele. Pergunte ao seu professor de preterismo, historicismo ou qualquer outro segmento da interpretação das profecias. Onde está essa predição de Moisés dentro do livro de Apocalipse? Com toda certeza está no capítulo 11, que é o capítulo que nós estamos estudando, e eu já vou te explicar a questão do templo. Eu vou ler para você mais uma vez o versículo 6. Estas, ou seja, as duas testemunhas, têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Gente, as duas profecias estão no futuro, mas as duas profecias já tiveram cumprimento no passado, no primeiro século, com João Batista e Jesus de Nazaré, pontuando alguns detalhes importantíssimos. Para cada um dos profetas, uma profecia, um único ministério, mas um cumprimento no primeiro século e um cumprimento futuro, porque o Apocalipse é futuro, não tem como levar ele para o passado. Você entendendo isso, você vai conseguir também entender a questão do tempo. Olha como é 100% semelhante. Primeiro século e futuro. João Batista e Jesus e as duas testemunhas. O mesmo ministério de João Batista, de Elias, e o mesmo ministério de Moisés. Muito claro que nós estamos falando de um assunto de dupla referência, duplo cumprimento, tá ok? E agora, a questão do templo. Onde aparece a queda do templo, a destruição do templo. Vamos trabalhar primeiro com o primeiro século, que eu sempre falo aqui, que vai de João Batista até a queda de Jerusalém. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vamos trabalhar um pouquinho com o primeiro século. Eu vou te mostrar agora a queda do templo, onde está registrado, tá ok? Eu vou ler 3 versículos para vocês. Lucas capítulo 21, versículos 5 e 6. E depois eu vou ler também o versículo 24. Diz assim o versículo 5. E, dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes,
Dias virão em que não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. No mesmo capítulo de Lucas, que é o 21, vou ler agora o versículo 24. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então, estou te mostrando a queda do templo, versos 5 e 6, e a destruição da cidade, que tudo acontece num evento só. Ano 70, depois de Cristo. Observe comigo no versículo 24, que Jesus disse que Jerusalém ia ser pisada pelos gentios, até que os tempos dos mesmos se complete. O preterismo completo explica que o exército romano, dos meados ali de 66 até anos 70, cumpriu esta profecia aqui. Isso aqui é anos 70. Eles pisaram a cidade de Jerusalém e também destruíram o templo, conforme está no versículo 5 e 6. Isso é fato, tá, gente? E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Mas eu vou ler agora, para fazer um link com o capítulo 11 que nós estamos estudando. Apocalipse, capítulo 11. Eu vou ler novamente o versículo 1 e versículo 2 e já vou te dar uma série de explicações sobre este tema. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixe o átrio, que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Primeiro século, o exército romano pisando a cidade de Jerusalém e destruindo o templo. Lucas 21, versículos 5 e 6 e versículo 24. Apocalipse, final dos tempos. As nações pisando a cidade por 42 meses. Se você olhar aqui na destruição de Jerusalém, de meados de 66 até anos 70, quando o templo caiu, 42 meses. Se você olhar aqui no capítulo 11, versículos 1 e 2, as nações pisando a cidade santa por 42 meses. Gente, isso causa uma ilusão de ótica. Os preteristas, por exemplo, eles pensam que este templo aqui, do capítulo 11, versos 1 e 2, é o templo do capítulo 21 de Lucas, versos 5 e 6, e a cidade de Jerusalém antiga, lá do primeiro século. Mas, irmão, já disse, não é o mesmo? Não, gente, não é o mesmo. Esse templo aqui não é aquele templo do ano 70. Aí vem a pergunta que não quer calar. Tem como provar que não é o mesmo? Por isso que eu recapitulei a questão das duas testemunhas, que está no mesmo capítulo. Vamos olhar mais uma vez a questão das duas testemunhas? Você tem o profeta semelhante a Moisés e o Elias que havia de vir, cumprindo a profecia de Malaquias 4:5, cumprindo a profecia de Moisés de Deuteronômio 18:15. Mas com toda certeza, esses dois profetas aqui não são João Batista e Jesus de Nazaré,
que cumpriram a profecia de Malaquias 4 e 5 e de Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. São idênticos, observe bem comigo. Mas, de maneira nenhuma, os elementos dentro de Apocalipse podem ser levados para o primeiro século. Descendo, vendo a questão do templo, caiu no ano 70, pisado pelo exército romano, e aqui no Apocalipse capítulo 11, versos 1 e 2, as nações pisarão por 42 meses. Aqui vai ser, gente, uma confederação de nações europeias que hoje existem no mesmo território que outrora existiu o Império Romano. São elas que vão pisar a atual Jerusalém. São elas que vão atacar, vão profanar o templo. Aí eu pergunto, que templo é esse aqui? Já que não é o templo do primeiro século, como João Batista e Jesus de Nazaré, não era. Não são as duas testemunhas. Aqui é final dos tempos. Este templo que está aqui é o templo que será reconstruído. Este templo aqui é o templo que vai ser profanado pelo anticristo, pela besta, conforme nós já falamos sobre isso em outros vídeos também. Mais uma vez dizendo, como é bíblico provar a existência do terceiro templo no final dos tempos. Aí você pergunta, mas e qual a profecia que assegura isso? O próprio Apocalipse. O livro chama a si mesmo de profecia, as palavras desta profecia. Gente, se está dentro do Apocalipse, não é passado, é futuro. O passado está aqui no primeiro século, de João Batista até o ano 70. Você viu comigo que as profecias de Malaquias e de Moisés se cumpriram com eles. E qual a profecia que se cumpre na questão da queda da cidade e também na destruição do templo? Com toda certeza, é a profecia das 70 semanas de Daniel, a parte final da profecia. E ela está aqui dentro do livro de Apocalipse, porque o ápice da profecia só vai vir no final dos tempos. Então, respondendo e sendo mais direto à pergunta tema do nosso vídeo. O templo será reconstruído? Sim, porque ele está presente dentro do livro de Apocalipse. Para ele estar presente dentro do livro de Apocalipse, que é futuro, haverá sim a reconstrução. Os judeus vão voltar a sacrificar, tá ok? E para Jesus voltar, para o Apocalipse se cumprir, precisa de um templo? Com toda certeza. Sem este elemento, que é tão importante dentro da escatologia, não existe fim dos tempos. Até porque ele estava no primeiro século, no evento representativo. Eu espero assim ter conseguido ajudar vocês a compreenderem mais um tema tão difícil dentro da escatologia. Eu espero que você tenha compreendido que Apocalipse é futuro, primeiro século foi passado, mas só está apontando para o ápice das profecias, onde acontecerá o evento de maior magnitude, tá ok? Eu vou subir também para vocês, agora no final da tela, um vídeo onde eu explico se Jesus pode ou não voltar a qualquer momento. Por que isso? Porque eu falo mais sobre o templo e sobre outros elementos que também precisam ressurgir para que o final dos tempos aconteça. Não é só Elias que precisa ressurgir. Não é só o profeta semelhante a Moisés. Não é só o templo. Mas tem mais elementos e eu esclareço nesse outro vídeo. No mais, eu quero agradecer a todos por estarem vendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E como sempre digo, Maranata, muito obrigado.
e até o próximo vídeo, se Deus quiser.